Olá, muito boa tarde. Foi divulgado esta semana um estudo sobre os abusos de menores nos ambientes da Igreja Católica. E daqui em diante, que consequências, que nova página é necessário abrir? Perguntas que vamos colocar à convidada do programa Eclésia de hoje, Ana Sofia Marques, coordenadora executiva do projeto Cuidar. Antes, destacamos os acontecimentos que marcam a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Um bispo condenado a 26 anos de prisão, mais de 200 pessoas deportadas para os Estados Unidos da América. A repressão do regime na Nicarágua, com particular foco na Igreja Católica, está a preocupar o Papa. Prego per loro e per tutti quelli che soffrono in quella cara nazione e chiedo a voi la vostra preghiera. Domandiamo inoltre, Signore, per l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, di aprire i cuori dei responsabili politici e di tutti i cittadini alla sincera ricerca della pace, che nasce dalla verità, dalla giustizia, dalla libertà e dall'amore, e si raggiunge attraverso l'esercizio paziente del dialogo. Preghiamo insieme la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. O sismo na Turquia e na Síria pode já ter saído dos holofotes mediáticos, mas não do coração do Papa, onde está sempre a guerra na Ucrânia. Continuiamo a stare vicini con la preghiera e con il sostegno concreto alle popolazioni terremotate in Siria e Turchia. Preghiamo per loro, non dimentichiamolo. Preghiamo e pensiamo cosa possiamo fare per loro. E anche non dimentichiamo, cari fratelli e sorelle, la martoriata Ucraina. Che il Signore apra vie di pace e dia ai responsabili il coraggio di percorrerle. E fratelli e sorelle, non dimentichiamo la cara e martoriata popolazione ucraina. Pregando affinché possano finire presto le sue crudeli sofferenze. Ascesse Quaresmal, itinerário sinodal. É o tema da mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, apresentada esta quinta-feira. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Notícia que atualizamos permanentemente em agência.eclésia.pt. A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra Crianças publicou o seu relatório sobre casos ocorridos nos últimos 70 anos. O que se segue a este relatório é o que queremos analisar com Ana Sofia Marques, coordenadora executiva do projeto Cuidar. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa Eclésia. Ana Sofia Marques estava na Gulbenkian na apresentação do relatório e quando chegou ao fim a sessão, o que se ouvia, enfim, a muitas vozes era e agora? A pergunta que se colocou também à tarde, quando o Presidente da Conferência Episcopal fez a sua primeira análise aos números e aos relatos que foram ouvidos. E agora? O que é necessário fazer? Bem, e agora tenho sempre aqui a preocupação de responder e agora o que é que eu faço, não é? O que é que cada um de nós faz? Como é que nós nos implicamos na resposta e como é que nós nos implicamos na solução? E parece-me que há aqui duas dimensões diferentes. Uma delas, ainda resultado da luz que se pôs no passado. Temos vítimas hoje, adultos, e alguns menores, mas adultos, que relataram à Comissão Independente, através dos seus testemunhos, histórias verdadeiramente dramáticas. Mas o agora e o agir é hoje.
O que não foi feito antes entende-se e conhece a realidade e percebe-se a realidade, o que é que está por detrás desta cultura que levou a que não se protegesse adequadamente, mas hoje, ao dia de hoje, o que é que nós temos que fazer, não é? E por isso, a partir de olhar não para a realidade dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica Portuguesa como um problema abstrato, mas para pessoa a pessoa, vítima em concreto e o sofrimento de cada um em concreto, obriga-nos, impele-nos a fazer alguma coisa, a fazer mais. E desde logo também das minhas responsabilidades, que para além do projeto Cuidar faço parte, sou responsável do Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus, perceber o que é que nós, como técnicos, o que é que nós bispos, o que é que nós responsáveis, o que é que nós técnicos, o que é que nós famílias hoje temos de fazer. Porque não escutar de forma adequada, não oferecer o apoio que as pessoas precisam, não ser consequente neste caminho, que é um caminho penitencial, não é? Pedimos perdão e temos que ser consequentes neste perdão. Interessa ouvir novamente as vítimas, interessa criar essa proximidade para aquilo, estando disponível para aquilo que nos possa ser mais útil. Há um número que me surpreendeu e que é marcante, que foi apresentado, 43% de pessoas que falaram pela primeira vez através dos testemunhos. Se os testemunhos foram predominantemente anónimos e sem identificação de pessoas, pode haver um número muito grande de pessoas que deram o seu testemunho, mas que não tiveram a oportunidade de que este testemunho se transformasse numa denúncia e que este testemunho se transforme num pedido concreto de apoio. Haverá quem já tenha o seu apoio, naturalmente, mas se há quem não teve apoio, portanto, vamos ter que voltar a disponibilizar-nos, não é apelar, não é pressão, é disponibilizar-nos e mostrarmos que somos dignos desta confiança e temos de ser. Nós não podemos não podemos ser nós agentes de novos fenómenos de vitimização pela forma como podemos continuar a não saber acolher, a não saber escutar. E isso é responsabilidade totalmente nossa hoje em dia. E quem deve fazer isso? Bem, não me parece... No caso da Companhia de Jesus tem esse serviço de proteção e cuidado, não é? Sim. Serão serviços semelhantes nas várias... Sim, a Companhia de Jesus tem um serviço de proteção e cuidado que já começou em 2018 e no âmbito desse serviço nasceu um serviço de escuta. Pronto. E outras congregações também têm, embora algumas estejam a nascer, outras já têm. E as dioceses têm as comissões diocesanas. E a sociedade tem serviços de apoio à vítima. Portanto, não me parece, e da experiência que temos no serviço de escuta, de poucas vítimas terem contactado o serviço de escuta, mas o serviço de escuta ter tido um papel importante ao longo deste último tempo, não só para as vítimas da Companhia de Jesus, mas para outras pessoas, parece-me que é um trabalho que tem que ser feito em articulação. Não é entregar esta missão a outros, não é retirá-lo da Igreja, é fazê-lo em colaboração. As associações de apoio à vítima, os serviços das congregações, os serviços das dioceses, trabalharmos em conjunto. Mas para que esse serviço inspire cuidado, inspire confiança nas vítimas, é importante que o rosto desse serviço, por exemplo, não sejam sacerdotes, não sejam leigos, sejam famílias que possam ter essa disponibilidade. Sim. Compreendo a preocupação e a discussão, porque no caso da Companhia de Jesus, eu sou mulher e sou leiga, mas não me parece que se houvesse... Não é condição. Não é condição. Se houvesse um jesuíta disponível, e há muitos com perfil e com capacidade para o fazer, que o fariam da mesma forma, comprometida e empenhada. O desafio é a capacidade de se pôr, e a vontade, a disponibilidade e o compromisso de se pôr a vítima de facto no centro e partir dela. E sabemos que nós não somos perfeitos e há uma série de outros interesses, de outras necessidades, de outras preocupações, de outros medos que podem afetar esta capacidade de colocar a vítima no centro. Mas nós temos de estar conscientes deles. Não é ignorar, não é fazer de conta que eles não existem, é estar conscientes de que é difícil este processo, mas que nós não podemos pôr a vítima a ser a principal prejudicada. Eu que acho que há um agradecimento grande às vítimas, não só pelos testemunhos que fizeram, mas pelo facto de estarem a abrir caminho. Algumas delas estão a sofrer pelo facto de nós não sabermos fazer ainda bem.
E acho que isto é um agradecimento que lhes fazemos e um pedido de perdão, não pelos abusos, mas pela forma como é quase como os filhos mais velhos, não é? Quando abrem caminho e que são os primeiros a mostrar aos pais e a ensinar aos pais, aqui é um bocadinho isto, mas é à custa que nós gostávamos que não acontecesse, mas nós estamos a aprendemos muito no último ano. O José Ornelas também pedia perdão por isso, pela incapacidade que a própria Igreja teve de escutar e de criar mecanismos de escrutínio nos seus ambientes. E nos ambientes da Igreja, creio que há um foco também muito localizado nos ambientes fechados, seja seminários, seja até no acompanhamento espiritual, por exemplo, que se faz, que nomeadamente os sacerdotes fazem dos leigos. Isso acontece sempre, enfim, em ambientes fechados, tu a tu. Há um repensar de todos esses ambientes. Sim. Que é necessário fazer. O passo seguinte é precisamente olhar para os fatores de risco que estão por detrás desta realidade agora mais clara. Há aqui um abre-olhos importante, uma consciência de que, quando falamos de abusos sexuais, não estamos só a falar de toques e de apalpões, não, estamos a falar de coisas muito intrusivas e muito sérias e muito marcantes, e que estes toques não podem ser desvalorizados, mas que não estamos a falar só disso. E a identificação das áreas de risco, dos espaços de risco, das atividades de risco, das interações de risco, é um exercício que se faz agora de prevenção, mas que nos leva a uma resposta. No fundo, procuramos identificar quais são as causas ou os fatores de risco para determinados abusos e outras formas de maltrato, e se compreendermos onde é que está a causa, então nós vamos conseguir encontrar uma medida que a previna. Eu não posso deixar de dizer, e às famílias que estão muito inquietas relativamente a tudo isto, que nós, hoje em dia, estamos muito melhor preparados do que estávamos há 10 ou 20 ou 30 anos atrás. E este é um problema que as atenções estão focadas nele, por muito que possa persistir. Mas a sociedade, a Igreja, a sociedade, as famílias, os próprios miúdos estão muito mais preparados hoje do que estavam há 20 anos atrás. Se olharmos para uma mesma situação acontecida em 1980, hipotética, sim, em que, mesmo em contexto de sala de aula, um rapaz se diz tocado ou uma rapariga se diz tocada e que o testemunho diz, mas eu não falava com ninguém, nem com os meus amigos, nem com os meus pais, não era um tema, não havia sequer reconhecimento que estávamos a falar de um abuso. Hoje em dia, se esta mesma situação acontecer, é certo de que alguma criança vai falar com o amigo, alguma destas crianças vai falar com os pais e que ao contrário da situação anterior de 1980, que se permitiu, porque ninguém falou sobre o assunto, ninguém agiu, que se perpetuasse ao longo de muitos anos, hoje em dia a mesma situação era muito mais facilmente eliminada e erradicada no momento. E isto tem um efeito preventivo muito, muito, muito grande. Portanto, é pôr toda a gente e toda a sociedade a fazer parte deste processo. E resulta essa nova atitude também de pôr a descoberto o que foram os casos de abuso. Por exemplo, os relatos que se foram ouvindo durante a apresentação do relatório pode ter esse benefício. Sim, temos de ter muito cuidado com eles. Dei por mim muito preocupada com o conteúdo que estava a ser reproduzido após a sessão pública da apresentação do relatório. Acho que os testemunhos que foram divulgados no momento da apresentação tinham os seus destinatários, tinham os bispos, tinham os representantes das organizações, tinham os jornalistas. Agora, para quem ouve, neste momento, perceber qual é que é o objetivo daquela informação. E atenção, que para crianças pequenas, ouvir o conteúdo daqueles relatos é uma forma de violência sexual. Eu sou jurista, não sou psicóloga, mas acho que é uma vertente que é muito importante. Nós, quando dizemos que o conteúdo sexualizado não pode chegar às crianças por mensagens telefónicas, não é? Que não podem ter acesso a conteúdos pornográficos através de visualização de filmes, o que quer que seja, é porque o conteúdo é desadequado à maturidade e à capacidade que tem para processar certas informações. E há o perigo de ouvir isso num telejornal, de ouvir isso numa rádio de manhã? Há um perigo de ouvir. Eu, quando ouvi a primeira vez reproduzido no órgão de comunicação social, estava sozinha no meu carro e pensei, ainda bem que não tenho cá os meus filhos. E não é pelo facto de eu não falar com eles sobre o assunto. Os pais devem aproveitar esta oportunidade para explicar, não é desligar a televisão, explicar o que é que se passa. Atenção, não é para levar medo, é para trazer também a alegria e a graça de tantas pessoas importantes que nós temos na nossa vida. O importante que foi, para mim também, crescer em colégios católicos, quer de congregações femininas, quer de congregações masculinas, a importância e a alegria que é e que eu tenho de ter
o privilégio e a sorte e a graça de conviver de perto e ter amigos, padres diocesanos e jesuítas na minha casa, na minha família, com os meus filhos. Portanto, esta graça e esta alegria imensa, nós não é para passarmos qualquer tipo de medo, é para nos pormos todos numa atitude de prudência, de algum acompanhamento e de uma implicação, porque esta cultura do encobrimento não é passada e não é característica só da Igreja, é característica da sociedade, das organizações, até das famílias. Nós temos muita dificuldade em registar aquilo que nos preocupa. Sentimos que estamos a fazer queixinhas. Não, nós temos que nos implicar, tomar nota, registar, passar a quem de direito para ter essa atenção. E os pais, quando muitas vezes os filhos se queixam de alguma coisa e têm medo da retaliação do professor ou têm medo do que é que vão pensar, que lá vêm os chatos dos pais pôr a escola em causa. Não, os pais, para proteção dos filhos, devem registar, entregar, acompanhar. Isto é que é o seu dever também. E esse é, sem dúvida, a primeira prevenção que é necessário ter essa confiança junto dos nossos filhos para que, de facto, dialoguem sobre aquilo que acontece. Exatamente. E aquela coisa, isso não é para dizer em casa, não pode existir. Não é? Exatamente. Infelizmente ouvimos isso até às vezes em ambiente pedagógico, não estou a dizer neste ambiente de abuso, mas de professores, etc. Estas estratégias, que em vez de ser atenção, claro que sim, informar quais são as zonas privadas e íntimas de cada criança, onde ninguém toca. Isto é uma conversa que nós podemos perfeitamente ter e devemos ter. Atenção para não pormos o peso na criança de ter que ser a criança a proteger-se. Esse é um papel nosso. A criança pode não conseguir no momento proteger-se, pode não conseguir pedir ajuda, pode não conseguir afastar-se, pode não conseguir... Não é isto depois traz sobre si o peso da culpa de não ter sido capaz de se proteger. Não, é que a responsabilidade recai mesmo em cima dos adultos. Informá-la, conversar, porque não há assuntos tabus em família, haver mais este exercício prático de partilhar as coisas boas e as coisas menos boas, a partir das emoções. O que é que hoje te deixou preocupado? O que é que hoje te deixou triste? E haver este espaço, e somos nós proativamente responsáveis por criar estes espaços de diálogo. Tivemos, um dia depois da apresentação do relatório, o Primeiro-Ministro António Costa disse que esta Comissão Independente ia ser ouvida por 2 ministérios. Que passo pode estar aqui a ser dado também nessa cultura da prevenção, do desocultamento destes casos na Igreja, mas sobretudo que seja uma marca de toda a sociedade? 2 áreas aqui, a área da educação e a área da proteção social. Na área da educação, claramente é onde as crianças e os jovens estão todos os dias nas escolas. Portanto, é importante que o tema da proteção e do cuidado, da cultura do cuidado, entre nas escolas. Não só a questão da prevenção dos abusos sexuais, mas há muitas outras formas de maltrato mais subtis que marcam a vida das crianças e dos jovens, desde logo a nível do que se passa com a avaliação e com a disciplina nas escolas. Pronto, isto é uma área muito importante e dentro das escolas não só é um espaço privilegiado para detectar o que se passa no ambiente familiar, mas mais uma vez olhar para dentro, como é que dentro da escola somos os professores, os vigilantes, os diretores, agentes de cuidado. A área da proteção social. Aparece também mencionado um número preocupante relacionado com o acolhimento institucional, o acolhimento residencial e todos os fenómenos equiparados, porque os seminários menores, os colégios internos e as casas de acolhimento acolhiam menores e, portanto, os seus responsáveis tinham uma relação equiparada à relação familiar. Portanto, quando nós comparamos a realidade do contexto familiar onde ocorrem os abusos e estes contextos que são parafamiliares, porque estão a substituir a família, nestes contextos o fenómeno e, portanto, as percentagens são são maiores, não é? Portanto, é importante que seja dado este passo para se estudar o fenómeno dos abusos sexuais também em contexto em que o Estado, para proteger as crianças das suas próprias famílias, assuma a proteção e também se assumir em que momentos é que nós estamos a ser protetores ou em que momentos, em que circunstâncias é que nós, para proteger, estamos a desproteger ainda mais. E isto é preciso também alguma coragem política para o fazer, mas que é absolutamente essencial retratar esta realidade. Das recomendações que foram apresentadas no relatório da Comissão Independente, enfim, não temos tempo para analisar caso a caso, mas o que é que destacaria para prosseguir esta cultura da desocultação e da transparência diante de casos de possíveis abusos? Bem, as recomendações são muito genéricas e dirigidas a vários quadrantes. Sim. Aliás, elas são primeiro à Igreja e depois à sociedade. Exatamente. Em 2 grupos de recomendações. Exatamente. Pronto. Eu gostava só de frisar a recomendação relacionada com a formação,
porque tem algum receio que a formação pareça que resolve tudo. A formação é absolutamente essencial como sensibilização, como mais conhecimento, mas não pode retirar a necessidade de acompanhamento das pessoas. Não é para eu dou formação e depois check, está feito. Não. É uma formação que tem que ser contínua. A inicial de sensibilização tem que ser contínua. E o segundo aspecto que destacava é a última recomendação e que eu me revejo já há muito tempo, que tem a ver com a criação da figura do provedor da criança. Acho que é uma figura institucional que me parece que resume a importância que a proteção da criança, seja em que contexto for, merece, e portanto é uma figura que eu destacava como me parece uma sugestão muito importante. Perguntava-lhe ainda, como católica e diante deste turbilhão de notícias dramáticas que invadiram estes dias e que está a gerar reações em comunidades, em católicos, qual acha ser a atitude a tomar diante deste problema? A hierarquia está a pensar, acredito, naquilo que irá fazer, mas as comunidades carentes, que atitude devem ter diante desta problemática? Sim. Acho que temos todos que contribuir, uns do ponto de vista mais científico e técnico, outros de outra forma, para aprofundar as causas. Pronto. Porque se fala muito nesta questão do clericalismo e todos nós contribuímos para ele. Os leigos contribuem muito para este clericalismo. Emitindo-se por vezes de responsabilidades. Sim, portanto, é uma estrutura muito piramidal e os leigos têm que agitar para se fazerem parte desta estrutura, não é? Para transformarmos esta pirâmide numa outra forma, temos todos por dentro de mexer nela. Portanto, aquilo que me parece e que me anima é fazer parte desta renovação, não é uma renovação que eu entrego a outros para fazerem, e também gostava de deixar aqui uma palavra de ânimo a todos que fazem parte desta estrutura piramidal, para que eles próprios também por dentro se mexam, os que estão mais em cima da pirâmide e os que estão mais em baixo. Não é? Portanto, que os senhores padres não desanimem. Não é? É hora de se implicarem também nesta transformação. E isto causa muita dor a toda a gente. Não é hora dos fiéis se afastarem, não é hora dos padres se afastarem, é hora de nos unirmos e de vermos o que é que nos está a ser pedido como Igreja. Ana Sofia Marques, muito obrigado por ter estado eu. aqui, pelo seu testemunho e pelo seu trabalho nesta área que de facto implica a todos. Muito obrigado e felicidades para esse trabalho. Temáticas a merecer cada vez mais o envolvimento de toda a sociedade e que reclama de facto uma mudança cultural. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.